Essa é a continuação da live da semana passada, tá bom? E o tema dessa live de hoje é o seguinte: pessoas que alcançam o sucesso no inglês, o que elas fazem de diferente? E 5 coisas para você fazer e não fazer quando aprender inglês. Para quem é esse evento aqui, gente? O que eu pensei? Eu pensei o seguinte: pessoas que não tiveram oportunidade de estudar inglês antes, né? Por vários motivos, as pessoas deixam às vezes para o futuro e às vezes não chega aquela oportunidade. Então, assim, se você quer saber como é começar a estudar inglês e quais são os primeiros passos aí na sua jornada, essa live aqui é para você. Se você quer saber como escolher um bom método, uma vez que se ouve tantas críticas aos métodos tradicionais, então essa live também vai fazer sentido para você. Se você quer saber como vai ser a sua rotina depois que você iniciar um curso de inglês, o que muda para você, então essa live vai ser interessante. Que hábitos você vai precisar desenvolver para alcançar o sucesso no aprendizado? E se também você quer saber como definir o propósito ao conseguir alcançar a fluência no inglês, essa live também vai ser para você. Então continuem ligados aqui comigo, fiquem até o final, porque daí as coisas fazem sentido, né? Os 5 motivos, então, 5 coisas que a gente vai falar hoje, né? Bom, na live da semana passada, eu vou retomar aqui rapidinho só para vocês não ficarem perdidos aí, quem não estava. Eu fiz uma comparação entre a jornada do aprendizado do inglês e uma viagem. Então, nós comparamos a partida, o destino, o método, a bagagem, a distância, a velocidade, né? A duração. Todas essas coisas aí a gente falou na live da semana passada. Resumidamente, então, fica assim: a partida, o ponto de partida, se você for fazer uma viagem, é o lugar onde você está hoje. O destino é onde você quer chegar. Então, o destino no aprendizado é o quê? É a sua fluência, é quando você já estiver sabendo aquilo que você quer saber. O método é o meio que você vai usar para conseguir chegar lá. Então, você vai viajar, por exemplo, de carro, de avião. Existem vários meios de se viajar. Existem vários métodos para se aprender inglês. Nós discutimos um pouquinho sobre isso na semana passada. A bagagem são as suas 4 habilidades que você tem que carregar junto com você durante todo o trajeto. Também discutimos bastante sobre isso na live da semana passada. A distância é quanto você vai precisar estudar, quanto você vai precisar se dedicar para chegar lá onde você quer. A velocidade também está diretamente relacionada aí com a distância. E a duração também depende desses fatores, certo? Agora, o que eu quero trabalhar hoje com vocês é a questão do professor. Qual é o papel do professor dentro dessa jornada? Se nós fôssemos comparar com uma viagem, você entrou no ônibus, entrou no avião para fazer uma viagem. Quem é o professor ali? Eu gostaria que vocês participassem agora dando a opinião de vocês. Qual é o papel do professor nesta viagem? Pense assim, você vai fazer uma viagem, você tem... Não, mas quem é o professor? Nós falamos sobre ônibus, avião, estrada, bagagem, né? Dentro daquela comparação com a viagem. Se eu escolher ir de avião, por exemplo, vou pegar um avião para ir para o Ceará. Quem é o professor? Piloto? Será que é o piloto? Quem acha que é o piloto, gente? Falam sim para mim aqui. Aline, seja bem-vinda. Aline Camille também. O professor é o GPS? Boa, Michael, boa. Eu gostaria da opinião de mais gente aí, pessoal. Quem acha que é o piloto? Tô aqui, saudades. Eu também, Aline, saudades. Bússola, piloto, GPS, gente. Eu coloquei aqui uma coisa que eu achei que vocês iam falar já. Eu achei que alguém iria falar piloto. Quem concorda que é o piloto, só faz um joia para mim aqui, por favor. Eu preciso saber se vocês estão me entendendo. Alessandro Tineu acha que é o piloto. Quem mais, gente? E quem acha que não é, então me dê uma opinião do que pode ser.
Você acha que é o piloto, Michael? Então, olha só, no começo da live eu falei assim, Ana Marins acha que é o piloto também. 5 coisas que nós vamos discutir hoje que uma pessoa que alcança o sucesso no inglês faz e 5 coisas para você não fazer. Pessoal, se você acha que o professor é o piloto, você já está entrando num curso fadado ao fracasso. Sinto muito, mas o professor não é o piloto. Quem que é o piloto nessa história? Na sua jornada, se fôssemos comparar a uma viagem, quem seria o piloto? E aí, pessoal, vocês precisam pensar comigo aqui. Eu mesma, muito bem, Américo. O piloto é você. Eu mesmo. Isso aí, Alessandro. O piloto é você. Você tem que entrar num curso de inglês sabendo que você vai ter que pilotar. Exatamente, Camille, o estudante. Se você vai escolher viajar de carro, você vai ter que saber dirigir carro para fazer essa jornada. Se você vai escolher viajar de ônibus, você vai ter que saber pilotar esse ônibus. Bagunçou minha mente toda, haha. Vamos bagunçar mais. Se você está disposto a viajar de avião, então você vai ter que saber pilotar o avião. Lembra que a gente discutiu sobre a duração da viagem, né? A velocidade. Quanto maior a velocidade, mais você vai ter que ter conhecimentos aí sobre pilotagem para você conseguir fazer o que tem que ser feito, certo? Guilherme Nascimento, bem-vindo. Elias, bem-vindo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? O professor, porque pense, dentro de uma viagem, se eu estou num destino, em Curitiba, por exemplo, e eu quero ir para São Paulo, o objetivo da minha viagem é chegar em São Paulo. O objetivo do meu aprendizado é aprender inglês, falar inglês. O professor não pode ser alguém que está dentro do ônibus comigo, concorda? Porque senão ele estaria no mesmo ponto de partida que eu. Então ele não sabe nada de inglês. Como que ele vai me ensinar? Ele tem que ser alguém que já está lá no destino e conhece o caminho e fala: olha, pegue tal estrada, venha por tal caminho. Eu compararia mais esse professor aí a um GPS, como alguém falou aqui. O GPS foi uma ideia muito boa. Entendeu? O professor ele já está lá no destino. E ele vai te dar todo o processo de como você vai fazer para chegar lá. Mas quem vai pilotar tem que ser você. O que eu quero dizer com isso, gente? Muita gente entra num curso de inglês achando que vai pagar e por mágica o professor vai fazer as coisas entrarem na cabeça da pessoa. E não existe mágica. Quem vai ter que fazer tudo que tem que ser feito é o aluno. O professor vai dizer para ele como ele vai fazer. Certo? Deu para entender essa ideia aí? Ficou claro para vocês? Então, uma vez que estamos concordando com isso, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Na live passada eu não falei sobre mim. Eu sou formada em letras. Antes de estudar letras, eu estudei inglês por mais ou menos uns 4 ou 5 anos. Eu comecei a estudar inglês com 14 anos. Até os 18, mais ou menos, fiz um exame de proficiência. Passei no exame de proficiência. Já comecei a trabalhar com inglês ali com 17, 18 anos. E fui entrar na faculdade. Faz sentido, né, Michael? Isso aí. Tem que ter disciplina e dedicação. Isso aí, Ana. Fui entrar na faculdade mais tarde, só quando eu já dava aula há algum tempo. Depois dos 20 anos que eu fui entrar na faculdade. Então, mas assim, todo o tempo que eu estudei inglês, fiquei fluente, amava, sempre amei tanto estudar quanto dar aula. Mas eu sentia que alguma coisa faltava, assim, que eu não estava tão preparada quanto eu gostaria, sabe? Então, durante a adolescência, eu sempre quis pegar um filme, assim, eu tinha um sonho, pegar um filme e escrever a legenda dele inteirinho para ver se eu iria conseguir. Você é demais, sempre disciplinada. Ah, Aline, obrigada, minha querida. Eu sempre tive esse sonho, pegar um filme e tirar a legenda dele inteirinha em inglês para ver se eu iria conseguir, porque eu tinha certeza que eu não iria conseguir, porque era muito difícil para mim aquilo. Por que era difícil, gente?
Vocês que estão aí no comecinho, vocês sabem que o som da língua inglesa é totalmente diferente, né? Então a gente estuda algumas palavras, a gente sabe algumas frases, mas tem umas coisinhas ali no meio que a gente nunca tem certeza do que foi falado. Então, pelo menos no começo é assim para todo mundo. E nessa época ali, estou falando de 98, mais ou menos, 1998, não existia como vocês têm hoje. Você coloca ali na Netflix, escolhe, quero a legenda em inglês, quero a legenda em português, quero áudio em inglês, quero áudio em português. Não era assim nesse tempo. Quem aí é um pouquinho mais velho vai saber. A gente alugava um filme, uma fita cassete, e se você alugasse ela dublada, você ia assistir dublado o filme todo, não tinha opção de mudar. Se você alugasse legendado, era legendado o filme inteiro. Então, você tinha que escolher, ou você escutava em inglês e lia em português, né, mas não dava para fazer as duas coisas. E acabou que o tempo foi passando e eu nunca fiz isso. Esse sonho que eu tinha de pegar ali e fazer uma legenda de um filme inteiro, nunca fiz. Mas, o que acontece? Depois do ano 2000, mais ou menos, começaram a lançar séries em DVDs e a gente podia comprar séries e trocar ali no controle, a legenda assim, sem legenda, com legenda, podia brincar um pouquinho com a legenda e com o som também, né? Aí o que eu fiz? Quem me conhece aí de vocês sabe que eu sou fã de um seriado chamado Friends e eu assistia milhares de vezes o mesmo episódio. Inclusive sempre recomendei também para os meus alunos fazerem isso. E logo que eu comprei, a gente não podia comprar vários, né? A gente tinha que comprar um e demorava um tempo até sair o próximo também, demorava um ano para sair o próximo. Então eu ficava assistindo aquilo ali várias vezes porque era uma coisa que eu gostava muito. E quando eu ficava em casa algum tempo que eu tinha que fazer alguma coisa que eu sabia que eu ia passar um tempo ali, eu colocava o seriado para passar. Por exemplo, quando eu ia passar roupa. Eu sabia que eu ia ficar ali 1 hora, 2 horas passando roupa. Eu ligava o seriado e estava ali trabalhando, fazendo alguma coisa. Mas não estava prestando atenção completamente, sabe? Não estava olhando para a tela, nem preocupada em ler legenda, nem nada disso. Foi a partir desse momento que o meu listening começou a melhorar, que eu comecei a perceber claramente os sons das palavras. E depois disso, assim, eu posso dizer para vocês que em um ano, rapidinho, o meu listening apurou muito fazendo isso. Muito mais do que estudando. Então, uma coisa que eu sempre recomendo para as pessoas é isso: é assistir o máximo que você puder, mesmo que você não esteja prestando atenção, principalmente sem prestar atenção ali, focado 100%, sabe? E alguma coisa que você goste, alguma coisa também que você já viu antes, que você já sabe o que está sendo falado, porque isso aí ajuda a memorizar também as palavras importantes e os gestos, tudo isso aí ajuda, gente. Além do estudo, é claro, né? Eu fui fazer isso, entendam, depois que eu já sabia inglês, eu já sabia tudo, praticamente o que se tem para estudar. Aí eu fui aprimorar. Mas se eu tivesse começado a fazer isso desde o começo, talvez eu pudesse ter aprendido muito mais rápido. Tá certo? Hoje a internet ajuda bastante a se conectar, mas com a língua mesmo estando. Hoje em dia a gente tem ferramentas na nossa mão, gente, que tá muito fácil. Muito fácil. Então vamos lá, vamos entrar nas 5 dicas que eu queria falar para vocês aqui. A primeira delas é colocar um horário específico diariamente para o estudo do inglês e se comprometer com esse horário, até formar um hábito. Então, pelo menos você pode fazer isso 15 minutos diariamente, ou, por exemplo, 30 minutos a cada 2 dias. Isso aí com estudo, gente. Um estudo é o seguinte: eu tenho que saber o que eu estou estudando, ter um livro, ter um guia, ter um método, ter uma lição para fazer, alguma coisa que alguém me passou, não é ficar fuçando ali no YouTube coisas aleatórias, tá? É um estudo mesmo. E, além desse tempinho de estudo, você tem que ter mais um momento de lazer com o inglês. Que pode ser o quê? Escutar uma música que você gosta, assistir um filme, uma entrevista com uma pessoa que você gosta, uma palestra sobre um assunto que interessa para você. Só que esse momento de lazer, ele não pode ser totalmente passivo, não pode ser você sentar lá e ficar assim, mesmo que eu não estou entendendo nada, deixa aí. Não. É você realmente tentar entender o que está acontecendo.
E se for preciso assistir várias vezes a mesma coisa, até que uma hora você começa a entender, mas de uma forma ativa, prestando atenção naquilo. Isso é o que eu chamo de pesquisa de campo, sabe? Porque imagine, se você estivesse estudando qualquer outra coisa, né? Tem matérias aí que, vamos supor, se você fizesse uma matéria na faculdade lá, geologia, alguma coisa assim, você teria que fazer visitas no campo para aprender mais na prática sobre aquilo, né? A pesquisa de campo no ramo do inglês seria o quê? Seria você ter o maior contato possível com a língua através de várias pessoas que falam inglês, cada um com um sotaque diferente, um ritmo diferente, um jeito diferente de falar. E como é que você vai conseguir isso? Assistindo muita coisa. Isso que eu falei. Então a gente chama de pesquisa de campo. E é nessa pesquisa de campo que você vai confirmar se aquilo que você aprendeu na aula realmente funciona na prática ou não, né? Normalmente tem que funcionar.